Fala galera, tudo bem? O assunto de hoje é um pouco diferente aqui, mas vai em cima do que tem sido muito debatido nos últimos dias, na internet, na televisão, etc., sobre o vocabulário do Tite, a forma com que o técnico da seleção brasileira se expressa. E eu tenho visto muitas críticas e até em alguns momentos algumas perseguições também em relação a terminologias, a expressões utilizadas, etc., mas eu acho que o ponto principal, até fazendo uma crítica à própria repercussão que isso ganha, o ponto principal da comunicação é, primeiro, né, você se fazer entender. Então, para qualquer um que trabalha com isso serve como uma autoavaliação, um desafio diário para qualquer um que tente falar. Eu aqui falando com vocês, na televisão, ou escolhendo palavras no Twitter e tudo mais, onde quer que seja, né? Se fazer entender é o princípio básico para a comunicação. Então, a melhor forma possível de me comunicar é tentando falar da maneira que eu considere a mais fácil possível para você do outro lado entender. E isso é um princípio básico. Agora, o segundo princípio, para mim, é você querer entender. Porque se você não quer entender, você não entende nada que está vindo do outro lado. Você fecha a sua mente para qualquer conteúdo, qualquer mensagem que possa vir do outro lado. E eu vejo um pouco disso quando a imprensa passa a ironizar, a debochar certas expressões dentro do meio do futebol. E eu não estou fazendo defesa ao Tite, esse nem é o objetivo do vídeo aqui, até porque a avaliação do trabalho do Tite é assunto para um outro vídeo, para um outro momento, etc. Tem bastante coisa para ser dito sobre isso também. Mas aqui é um questionamento, é uma reflexão sobre o papel da imprensa em relação a rejeição de determinados termos, de novas terminologias mesmo, que são usadas dentro do futebol. Porque aí a gente entra numa reflexão muito maior, né? Primeiro, se isso não é uma rejeição, uma bagagem que você já está trazendo, e aí a gente já está falando de pura má vontade, que para mim é uma questão básica. Quando eu falei do princípio de querer entender, você querer entender passa de você ter uma boa vontade, uma boa predisposição. Isso vale para tentar aprender um idioma, para aprender um conteúdo, para prestar atenção numa aula, tanto faz. Se você quer aprender, você tem uma chance muito maior de aprender. Se você quer entender, você tem uma chance muito maior de entender também. E muitos dos termos, até ironizados, são termos de muito fácil compreensão, né? Convenhamos. A gente está falando de questões que em alguns momentos poderiam ser usadas outras palavras, mas que nem por isso. Vou pegar um exemplo que o que mais me incomoda, quando as pessoas ironizam, por exemplo, o último terço do campo, quando a gente está falando de futebol. Gente, o último terço do campo, você separa o campo em três, tem três partes, a última parte é o último terço do campo. Da mesma forma que a gente fala campo de ataque e campo de defesa, você está separando o campo em metades. Aí não tem nada de outro mundo. Aí a imprensa fingir que não entende é querer se fazer de burra, né? Quer dizer, se passar por quem não quer entender só para ironizar, porque não tem outro motivo. Aí é a aula de fração lá que na quarta série o Joãozinho tem uma barra de chocolate, parte em 3 pedaços iguais, dividiu em 3 partes, um pedaço daquele é um terço do todo. O todo é o campo de futebol, você divide por 3, tem 3 terços. Então assim, aí é pura má vontade. Se a gente quiser usar uma palavra, uma expressão um pouco mais rebuscada, ignorância voluntária, para não dizer que tá querendo se fazer de bobo, querendo se fazer de burro para não entender e poder bater. Esse para mim é um exemplo óbvio disso. E tem vários outros também, né? Então, acho que assim, antes mesmo da gente entrar no debate sobre conteúdo, muitas vezes os assuntos se esgotam na forma. E aí tem um enorme desperdício que é característico do futebol brasileiro e da discussão. Os debates sobre futebol são muitas vezes muito rasos. Então é o Osório que vem trabalhar no Brasil e sai daqui com qual foi o personagem criado em cima disso. O cara das canetas coloridas. E por aí vai, né? Daria para citar outros técnicos também. Mas é só para pegar um. Olha a quantidade de conteúdo que não foi menosprezado ou ofuscada por um personagem que tentam criar em cima de todo mundo. Porque o personagem vende mais, o personagem repercute mais. Então se a gente puder, a gente não precisa nem entrar no conteúdo. A gente fica na forma, porque a forma já vai gerar inúmeros debates, diversas possibilidades de discussão. E o conteúdo que estava presente ali é ignorado, é o de menos. Você nem precisa ver jogo, porque se você quiser polemizar, você polemiza em cima de perseguições específicas que você já tem, de ideias pré-estabelecidas, e aí você não precisa. A análise geralmente fica em segundo plano, e esse debate sobre expressões muitas vezes cai nisso, e já virou uma guerra que eu particularmente acho totalmente infantil, que é a guerra de quem estuda contra quem é contra estudo, ou quem não quer falar sobre termos diferentes e tudo mais. Eu acho isso completamente infantil. Primeiro porque o público, cada um, não só o público, mas qualquer pessoa, pode escolher que tipo de conteúdo quer consumir. Então assim, se eu prefiro uma análise melhor, mais profunda,
eu vou naquele. Se eu prefiro uma coisa mais superficial, polêmica pela polêmica, etc., eu vou naquele. E para citar inúmeros perfis que existem. E acho até importante que existam perfis diferentes, porque existem perfis diferentes de consumidores. O público gosta mais de A, B ou C, assim como o comentarista gosta mais de A, B ou C, e faz todo sentido que seja assim. Agora, não precisa existir essa guerra. E essa guerra se alimenta justamente dos ataques que são feitos com essas ironias, deboches a grupos específicos. E quando a gente fala em linguagem, eu acho que é um assunto muito rico, porque além da gente entrar na comunicação, que faz parte da nossa área, a gente está falando de algo que é desenvolvido e adaptado no dia a dia. Então a linguagem, e aí isso engloba o vocabulário, a forma de se expressar e tudo mais, ela é adaptada, ela sofre alterações no dia a dia, porque a forma de você se expressar hoje não é a mesma de você se expressar há 10 anos. Os termos que existem hoje para o futebol não são os mesmos de 30 anos atrás, de 50 anos atrás, e isso é natural, porque as adaptações, as transformações acontecem. Expressões são trazidas, inclusive de outros idiomas, para o nosso dia a dia, e a gente passa a encarar com a maior naturalidade. Então, se alguém dá um Google para procurar alguma coisa, significa a tradução de um verbo que foi inventado do nada nos Estados Unidos, transformando um site em um verbo. Então, assim, são essas transformações que fazem parte. E a gente, no mundo globalizado, conectado, está muito mais inteirado com tudo isso. Por que o futebol precisa fechar as portas para novas expressões, para novas formas, se algumas delas podem agregar conhecimento? É aí que entra a minha crítica. Se a gente fecha a cabeça para uma coisa pré-determinada que está ali e o que vem de fora não pode entrar porque é diferente, a gente não sai do lugar. E eu sou muito a favor do estudo, eu sou muito a favor de você se aprofundar num tema que você gosta, e acho até que o Brasil tem um problema nisso quando a gente fala em futebol, porque o estudo de futebol no Brasil ainda é uma questão muito recente quando a gente fala em estudo aprofundado, seja na parte científica, seja na parte tática, seja em qualquer aspecto. O Brasil tem, obviamente, muita história e muito conteúdo, mas esse conteúdo nem sempre foi registrado, então não existe essa cultura literária do futebol no Brasil para você tentar estudar o passado como existem em outros idiomas. Então, se você se interessa pelo assunto, é muito comum que você vá buscar no inglês, no espanhol, no italiano, para citar talvez os 3 exemplos mais próximos do nosso idioma, mas tem até um outro que é até mais próximo, no português de Portugal, que você vai buscar conteúdo nisso aí, que você vai tentar, com cursos, com livros, com estudos, com o que quer que seja, ganhar conteúdo, aprender. Eu acho que esse é o ponto mais legal, inclusive, porque a gente tem sempre o que aprender, tem sempre o que buscar, e a busca pelo conhecimento é uma das coisas que eu mais exalto e que eu mais gosto de ver, inclusive. Agora, quanto mais você está familiarizado com determinados termos, com maior naturalidade você vai expor também. Então, alguns termos que são da cultura ou do idioma, do inglês, como foi usado na última coletiva, clean sheet. Clean sheet na Inglaterra é uma expressão popular para não ser vazado. Então, eu acompanho, por exemplo, na internet, no dia a dia, muita coisa em inglês e em espanhol. Eu leio aquilo com naturalidade. Para muita gente pode parecer estranho. E aí qual que é o papel da imprensa? É tentar justamente escolher o caminho que quer tomar. Você pode olhar e falar, desnecessário esse, vou ficar com o termo em português e beleza. Você pode citar e contextualizar, explicar, porque afinal de contas, um dos papéis da imprensa é, ou deveria ser, tentar elevar também o conteúdo, elevar o nível do debate. E se você pode agregar novos conteúdos, novas terminologias, por que não? Não tem a perder nisso, desde que você seja didático, né? O ponto principal eu vou querer introduzir um tema, vou querer introduzir uma expressão de um outro idioma. Eu posso, se eu chegar aqui e falar, é isso, que significa isso, 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 ou que dentro de um contexto fique muito claro o que eu estou querendo dizer. E esse, na verdade, acho que é muito mais um desafio de você tentar agregar conhecimento, porque, no fundo, você vai optar, você vai ouvir e ler muita coisa que você vai rejeitar. E aí você vai rejeitar por quê? Você acha que não faz parte de uma boa comunicação. Beleza, vou ouvir, vou falar. Não quero adotar esse termo para o meu vocabulário. Seguiu, vida seguiu. Ou então, tá aí um termo específico que é interessante, né? Para determinado momento de uma análise de jogo, ou de comportamento, ou de qualquer que seja, e o futebol
permite e precisa dessa interdisciplinaridade aí, de trazer aspectos de outras partes do universo, porque achar que o futebol se encerra no futebol é muito pouco. O futebol traz para dentro do campo, para dentro da análise, inúmeros outros aspectos de outras disciplinas, de outras áreas do conhecimento. E em outras áreas do conhecimento não é tão frequente a gente ouvir termos específicos, índices, taxas. Se você você faz uma entrevista com um economista, com um ministro da economia, com qualquer que seja a pessoa de uma área específica, você vai achar ruim que ele utilize termos específicos? Certamente não, faz parte, está inserido naquele ambiente. Agora, o seu papel como comunicador é depois filtrar no que você achar necessário. Se você olhar e falar, pô, mas isso aqui é muito específico, talvez não fique tão claro, eu posso falar aquilo e seguir depois de parênteses, que significa tal coisa, o que em tal contexto quer dizer isso, e assim você no fim das contas está acrescentando, você está ajudando para o debate. Inclusive para que, depois de 10 vezes repetindo aquela explicação, a pessoa possa olhar e falar, já faz parte do meu cotidiano, já escuto essa expressão com naturalidade. Isso acontece sem que a gente perceba no dia a dia, com inúmeras palavras do dia a dia. Só que o futebol no Brasil é muito fechado para isso. Existe uma rejeição muito grande. Então o que é diferente, eu olho e desprezo, eu olho e ironizo, eu olho e debocho. E essa é a forma mais vazia e rasa de querer discutir alguma coisa. Porque você encerra a discussão antes de chegar ao conteúdo. Você para na forma. Então essa é a minha maior crítica em relação a tudo que foi dito, a tudo que foi falado em relação a vocabulário, etc. Eu, particularmente, não acho nem um tópico relevante na hora de discutir o Tite. Você tem inúmeras outras formas de falar sobre o Tite. Fala sobre o trabalho, fala sobre as opções, fala sobre escolhas, sobre análise tática, sobre decisões, sobre o que tem acontecido depois da Copa, separa o trabalho antes e depois da Copa, faz da forma que for. Só que nos últimos dias a gente só fala sobre externo desequilibrante, sobre sinapse, sobre o último terço. E geralmente não fala disso de uma forma construtiva, fala disso de uma forma destrutiva, para desqualificar, para ironizar. E aí eu acho que a gente só tem a perder. Acho que o debate só perde em qualidade. Então assim, eu estou sempre aberto a novas expressões, a novos conteúdos. Quanto mais a gente puder aprender e incorporar, melhor. Quanto mais didático a gente puder ser, melhor, porque vai facilitar e talvez vai gerar o interesse de outras pessoas em áreas que talvez elas nem imaginassem que pudessem existir, porque você pode sim gostar do futebol de formas mais diferentes. Você pode gostar do futebol só por causa do seu time, você pode gostar do futebol olhando do ponto de vista da pelada na rua, e o futebol na rua vai ser enxergado dessa forma, ou você pode lembrar que o futebol profissional é julgado e massacrado diariamente por resultados que vêm de decisões que vêm de trabalhos que vêm de processos que dependem de inúmeras escolhas. E essas escolhas passam por aprendizado, passam por conteúdo, passam por ideias que cada um vai ter. Seja X, Y, Z, todas elas são válidas, a questão é como você vai executar e colocar em prática. Então olhar e achar que mostrar conteúdo ou querer se aprofundar no futebol é algo inútil, porque o futebol também pode ser visto como o jogo que qualquer um joga na rua, eu acho que é reduzir a uma questão muito pequena. O futebol é também uma ciência, e muitos países, muitos idiomas olham para isso dessa forma. Não é só a ciência, é muito mais apaixonante que isso, é muito mais imprevisível que isso, e até por isso nunca vai ser só uma ciência. Mas ele pode ser estudado, ele pode ter termos específicos, ele pode ter um olhar mais aprofundado, e nada disso vai inviabilizar o gosto de um ou outro pela coisa. No fundo, essas coisas deveriam se complementar e não entrar em guerra. Então, acho que é esse o meu ponto, assim. A guerra é infantil, a má vontade acaba sendo, para mim, o ponto principal para compreender ou não. Se der para falar mais fácil, que a gente fale. Se der para introduzir um tema novo, explicando o que ele significa, ótimo, melhor, a gente vai estar acrescentando para o debate. Agora, a má vontade pela má vontade não leva a lugar nenhum. Conto com os comentários de vocês, conto com as inscrições no canal também. Um abraço a todos, até a próxima.